estava doente, outra oração. E esse porquê estabelece, faz um elo entre a primeira e a segunda, estabelecendo causa. Qual o motivo? Por que ele não foi ao trabalho? Aí a causa, porque estava doente. Então, estabelece uma relação de causa. Nós podemos chamar essas conjunções aquelas que estabelecem causa, como, já que, visto que, porque, etc. São conjunções ou conectivos que estabelecem aquelas ideias de causa, que liga duas, elas ligam duas orações e dando uma causa de outra. Uma é a causa da outra. Por que ele não foi ao trabalho? O motivo, ou seja, a causa é porque estava doente. Nós temos uma outra relação, veja aqui, a relação de condição. Que relação é essa de condição? Para que aconteça uma coisa, precisa de uma condição. Há uma condição, veja aqui. Você não ficará desempregado se estiver atualizado. Essa é uma frase. Veja aqui, esse se ou si, né? Alguns falam se, outros falam si. Mineiros falam mais assim, né? Então, você não ficará desempregado. Essa conjunção se estabelece uma ligação entre a primeira oração, você não ficará desempregado, com estiver atualizado, estabelece uma condição. Para você não ficar desempregado, você depende de uma condição. Há uma condição: não ficar sempre atualizado, ou seja, não ficar desatualizado, estar sempre se preparando, fazendo cursos, profissionalizando, então está sempre atualizando a sua formação profissional. Então ele colocou essa condição. Então nós temos essa aqui, então a relação de condição é essa, quando o conectivo liga, faz um elo, né, entre as duas orações, dando uma condição para que aconteça outro. A condição para não ficar desempregado é estar sempre atualizado. Ok? Veja outra relação que nós temos aqui ainda. É a relação de finalidade. Todos se empenharam para que pudessem vencer. Esse para que, veja aqui, o para que é uma conjunção, tá? O para que é um conectivo, é um termo, uma expressão que está fazendo uma ligação entre a primeira oração, todos se empenharam, com a segunda oração, que é pudessem vencer. Então, eles todos se empenharam com o objetivo de, com a finalidade de poder vencer. Então, nós temos esses conectivos que têm a função de estabelecer relação de finalidade, objetivo, para quê, né? Então eu botei o para quê, a fim de que, são as muito comuns para estabelecer essas relações de finalidade. Veja a outra aqui de oposição. Essa nós já falamos praticamente, né? Veja aqui. Minha amiga sempre foi muito dedicada ao trabalho. Primeira oração. Foi dedicada ao trabalho. Depois, porém, não agradou ao gerente daquela instituição. Nós temos aqui a primeira oração. Minha amiga sempre foi muito dedicada ao trabalho. A segunda, não agradou ao gerente. E nós temos um conectivo ligando aqui, fazendo esse elo, o porém. Esse porém estabelece uma relação de oposição. Se minha amiga sempre foi muito dedicada ao trabalho, a lógica, tudo indica uma lógica de ela agradar ao gerente. A lógica seria, claro, nem tudo obedece às lógicas, mas justamente está aqui. Quando não obedece à lógica, há um problema de oposição, usa-se essas conjunções como mas, porém,
entretanto, no entanto, todavia, né? Essas conjunções que marcam a oposição entre duas. Uma oração estabelece uma ideia, a outra estabelece uma outra, e essa oposição, essa conjunção, esse conectivo, essa expressão liga as duas orações, justamente estabelecendo essa relação de oposição, ok? Então, no caso aqui, daquele exemplo que nós falamos anteriormente, lá do mas, o mas também é uma dos conectivos que trabalham, que auxiliam nessa modificação, nessa estabelecimento das relações de oposição. Veja a concessão. A concessão é uma relação que concede uma ideia. Embora não tivesse terminado suas atividades, eles retiraram-se da sala. Mas quando começa a oração, esse embora é o conectivo aqui, ele já diz o que vai acontecer, que pelo embora você sabe o que vai acontecer contrário. E também é uma ideia de oposição, mas desde o começo da oração nós já esperamos isso. Quando eu falo embora, eu já espero uma ideia contrária na frente. Olha, embora não tivessem terminado suas atividades, eles retiraram da sala. Então, eles foram embora sem terminar, que não é a lógica. Mas o começo da oração já indica isso, que você já espera essa ideia contrária. Ok? Elementos referenciais. Os elementos referenciais são aqueles que retomam outros. São os itens de um texto que não podem ser interpretados por si mesmos, mas remetem a outros itens do discurso necessários ao seu entendimento. Eu não vou deixar muito tempo aqui, nosso tempo está um pouco corrido, e você já tem todo esse conteúdo, isso aqui, essa explicação também na apostila, tá? Então, esses de referenciais são aqueles que retomam outros elementos anteriores. Dentre eles, veja que um caso, o de referência. Olha aqui, meu pai e minha mãe não viajaram juntos. Ele quem? Ele, meu pai. Foi de ônibus. Ela quem? Minha mãe. Né? Então esse ele retomam meu pai, ela retoma minha mãe. Então os elementos de referência são esses que retomam outros termos anteriormente, se relacionam a outros termos anteriormente. Então referência aqui, ele está fazendo referência o ele ao pai e ela à mãe. Veja o outro caso. A elipse. A elipse é um pouco contrária de referência, ela também retoma, mas de uma forma com ausência. Olha aqui, mesmo depois de agredido verbalmente, aquele homem permaneceu calado. Sabia que, para o melhor recurso para evitar maiores problemas. Sabia que era, né, o melhor recurso para evitar maiores problemas. Quando ele falou assim, quando diz assim, mesmo depois de agredido verbalmente, aquele homem permaneceu calado. Sabia que era o melhor recurso para evitar maiores problemas. Quem sabia? Ele. Ele quem? Aquele homem. Então, aqui depois do calado, houve uma ausência de aquele homem. Ou poderia haver uma referência também usando ele. E ele aqui usou uma elipse, que significa ausência de um termo que poderia estar ali e não está. Então, aqui poderia estar aquele homem, poderia estar ele. No entanto, o construtor da frase preferiu usar um recurso de coesão chamado elipse, essa ausência que achou que foi melhor para evitar a repetição. O lexical, nós temos aqui, o lexical é aquele que, para evitar a repetição, usa sinônimos. Veja aqui, o condor é uma ave monógama, sedentária. Aí vem, voa sempre a grandes altitudes, esvoaça sobre as cordilheiras dos Andes. Quando ele colocou esvoaça, já tinha a palavra voa aqui. Para não repetir de novo aqui, olha, que já estava voa, depois de voa sobre as cordilheiras dos Andes, preferiu usar um sinônimo para evitar a repetição. Também é uma forma de coesão, porque esse lexical é também uma forma de coesão, ok?